E acabou algumas pessoas sugerindo que vamos fazer um misto de pregação, mas ao mesmo tempo as pessoas têm muitas dificuldades para estar lendo a Bíblia. E aí surgiu uma sugestão. Você podia apresentar em 30 minutos cada livro da Bíblia. Então, assim, é um desafio, né? Porque em pouco tempo a gente apresentar cada livro da Bíblia, mas isso vai possibilitar e vai facilitar também o entendimento de todos aqueles que queiram ficar estudando a Bíblia, né? Então, a ideia foi dar uma luz em relação a uma página que nós temos no Facebook, também no YouTube, né? Então, com o propósito de, a cada semana, a cada sexta-feira, a gente tentar resumir um livro da Bíblia e, ao mesmo tempo, aplicar mensagens para os nossos dias. Tá? Então, hoje, nós temos o livro de Números. E aí, esse livro, ele tem um título, Números, né? Mas ele poderia facilmente ser identificado como quatro títulos diferentes, né? No hebraico, ele é chamado de No Deserto. Depois, quando está chegando perto do Novo Testamento, ele é traduzido para o grego, e aí vem o livro de Números. Por que Números? Porque houve uma contagem do povo de Deus no início do livro e também no final do livro. Todos aqueles que estavam acima de 20 anos de idade, eles foram contados, né? E aí, muitos também poderiam falar que esse livro é a maior marcha funeral de toda a história da humanidade. E por quê? Porque muitas pessoas morreram no deserto ao longo de 40 anos. Né? Também poderia ter sido chamado de um relatório de viagem do Monte Sinai até o Rio Jordão. Por que o Monte Sinai? Vocês devem se recordar que quando o povo saiu do Egito, da escravidão do Egito, que era a maior nação sobre a terra naquele período, o próprio Deus, né, dizimou o exército egípcio, né, o Mar Vermelho, e aí aquele povo ficou acampado junto ao Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe. Então, eles permaneceram ali praticamente quase que um ano, né? E aí, durante esse período, Deus foi preparando esse povo para que eles pudessem estar aptos para entrar na terra prometida chamada Canaã. E o que chamou muita atenção nisso? Eu queria colocar para todos vocês que, nesse momento, essa caminhada, esse relatório de viagem do Monte Sinai até o Rio Jordão, vocês conseguem identificar que a caminhada cristã, a caminhada da nossa própria vida com Deus. E aí, Deus, ele vai preparar esse povo para desfrutar daquilo que ele tem como promessa, né? Então, diante disso, nós pegamos alguns tópicos principais desse livro de Números, no capítulo 6, do versículo 24 ao 27, nós temos a bênção sacerdotal, ou a bênção do Antigo Testamento, a bênção que era usada pelo sumo sacerdote. Então é o que a bênção? A bênção é uma forma de pedir o favor de Deus sobre alguém. Então, quando vocês ouvem nos cultos e o pastor, no final do culto, ele vai impetrar a bênção, ele simplesmente está pedindo o favor de Deus sobre o povo dele naquele momento. Tá? Então, a bênção do Antigo Testamento é: o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Então, essa é a bênção que o próprio Deus estabeleceu para que Arão, né, colocasse sobre o povo dele no Antigo Testamento. Nesse capítulo 6 também tem o voto nazireu. Você já deve ter ouvido falar. 3 personagens da Bíblia de cabeça aqui já vem logo à memória: Samuel, Sansão e João Batista. E o que significava isso? Aqueles que são consagrados a Deus dentro do ventre materno. Só que o voto nazireu, ele poderia também ser alcançado se a pessoa fosse adulta. De que forma? Bem, você coloca aquele voto nazireu e aí você fica o quê? Fica realmente vinculado àquela obra de Deus. E aí, o que exigia? Que ele não cortasse cabelo, não tivesse
ingerido bebida forte e também não tocasse em qualquer cadáver. Então, não era permitido bebida forte, cortar o cabelo e também não deveria tocar em defunto. Então, esse é o aspecto do nazireu. E aí, eu queria passar para vocês o capítulo 13 desse livro de Números. Então, nós estamos assim, dando uma passada rápida em alguns capítulos principais desse livro de Números. Capítulo 13, do versículo 30 ao 33. Antes da gente ler só esse texto, vamos relembrar. O povo saiu do Egito, o povo de Deus saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, ficou acampado aos pés do Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe. Bem, a partir desse momento, quase chegando a um ano, Deus pede o quê? Levanta-se, Deus faz uma organização, contagem das tribos, aqueles que estavam aptos acima de 20 anos, e aí, agora esse povo foi totalmente destinado, agora preparado para entrar na Terra Prometida. E agora, o que nós temos? No período que está chegando perto da Terra Prometida, Moisés, recebendo a ordem de Deus, manda 12 espias, um representante de cada tribo. Depois de 40 dias, eles retornam, e aí qual é o relatório que eles trazem? 10 vem com relatório negativo, 2 apenas com relatório positivo. E aí, poderíamos falar, mas todos nós estamos vendo aqui, todos nós aqui juntos, estamos vendo a mesma imagem. E aí, a gente consegue observar que existe diferença. Alguns têm fé no sobrenatural de Deus, outros têm sempre o pessimismo colocado no coração. Por isso que algumas coisas a gente pode falar, poxa, mas Deus conseguiu mover toda aquela situação, Ele conseguiu transformar tudo aquilo. E por quê? Porque é mais bonita, porque é mais rico, porque não, é porque a fé move a mão de Deus. E aí, nós temos 2 personagens que vêm com relatório positivo, né? Osés e Caleb. Osés, porque eu tenho o nome depois mudado para Josué. Então, Josué e Caleb, né, vêm com relatório positivo. Diante desse quadro, no capítulo 13, versículo 30, então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. E é o primeiro ponto que a gente consegue fazer aqui. Eles se colocaram aqui como gafanhotos. Vocês já observaram que nós temos o Deus Todo-Poderoso, tão grandioso, que você se colocar numa posição inferior a tudo é algo muito ruim. E aí nós devemos confiar em Deus, não nas circunstâncias, pessoas ou coisas. A nossa confiança tem que estar sempre no Senhor. Porque se nós olharmos as circunstâncias o tempo todo, e a gente falou sobre isso logo no iníciozinho aqui, a gente vai estar sempre todo o quê? Pessimista. Porque as notícias hoje são muito ruins. Então é necessário que a gente olhe para Deus. Porque assim a gente consegue caminhar. Se a gente olhar para as coisas, para as pessoas, para a tua posição bancária, enfim, para tudo que está ao teu redor, você vai ficar realmente deprimido e você vai perder toda a tua esperança, né? Você crê que realmente Deus está à frente das suas batalhas? Isso é uma reflexão importante que todos nós devemos ter. Você crê que Deus está à frente da sua vida? Porque a gente, às vezes, na oração repetitiva, a gente acaba colocando isso, mas muita gente acaba não crendo. E é importante a gente ter essa visão, né? E aí, mais à frente, no versículo 32, eu gosto muito disso.
Palavras que não edificam, é melhor você silenciar. Vocês viram que o relatório daqueles, eles trouxeram palavras negativas. Somos como gafanhotos, não temos condições. Se você não tem algo que você venha abençoar ou edificar vidas, é melhor você ficar em silêncio. E isso é um exercício que nós precisamos ter, sabe? Porque a gente às vezes utiliza nossa boca, nossa língua, nossas palavras e simplesmente nós colocamos tudo a perder. E Deus não se agrada disso. Deus se agrada de alguém que é positivo, alguém que crê, alguém que tem fé. Isso independe de dons, gente. A fé, ela é auto-objetiva, que ela está dentro de você. Você com fé, você consegue movimentar a mão de Deus. Sem fé, você não consegue absolutamente nada, porque Deus é um Deus sobrenatural, né? E aqui, quando você confia no Senhor, não existe plano B. Se você confiou a Deus a direção da tua vida, você não tem que ficar o tempo todo pensando no plano B. Ou você confia no Senhor, ou você não confia no Senhor, né? A incredulidade, ela vê as dificuldades. A fé vê apenas Deus. A incredulidade vê as dificuldades, mas a fé, ela tem foco apenas em Deus. E isso é um exercício que nós precisamos fazer diariamente. E exatamente isso que Deus quer na nossa própria vida, né? E aí no capítulo 14, a rebelião do povo. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite toda. Sofremos precipitadamente por situações que nem sempre acontecerão. Já viu isso? E aí, gente, eu não estou falando aqui como machista não, tá? Mas é uma opinião para as próprias mulheres, porque a mulher ela é muito criativa com muitas coisas, né? O homem é mais limitado nos nossos pensamentos. Então, que a gente venha se conter para que a gente não venha criar situações que muitas delas não se concretizarão. E é importante a gente ficar nisso, porque senão vai deixando que nossa mente, ela vai adiante e ela vai criando milhares de situações que muitas vezes elas não acontecerão. E aí a gente fala de sofrer precipitadamente, né? E aí, cuidado, porque as nossas palavras, elas influenciam pessoas que confiam em nossos conselhos. Por isso que é muito importante, se aquilo que você vai aconselhar está amparado dentro da palavra de Deus, para que você não venha influenciar. Aquele povo começou a chorar e gritar em alta voz. E aí, foi contagiando os demais de forma negativa. E aí, versículo 2: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera, eu acho que essa frase é terrível, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E aí a murmuração é uma atitude pessimista, né? E ela coloca tudo a perder, né? Saíram do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. E aí aqui no versículo 3: e porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E aí o medo nos faz esquecer de tudo, né? Inclusive que Deus prometeu. Já viu que o que nós momentos agora na nossa própria vida? O som está ruim? O som está bom. Tá bom. Então tem momentos na nossa própria vida que a gente parece que diante de uma circunstância, tudo que Deus já fez para trás, você esqueceu. E aí o sentimento de ingratidão começa a pesar. O que o Senhor prometeu a cada um de nós está de pé, desde que nós estejamos no centro da vontade dEle, né? E aí é importante que quando a gente está aqui dentro da igreja, a gente precisa ser igreja também quando a gente sai, porque a parte está sendo o maior desafio na vida do cristão é essa. Por quê? Porque em muitos momentos nós adoramos, gritamos glória a Deus, aleluia, choramos, e quando saímos daqui, só a misericórdia de Deus, porque o testemunho acaba se tornando muito ruim, né?
E aí diziam uns aos outros no versículo 4: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. E aí uma rebelião contra os escolhidos de Deus. E é muito importante que é diante da dificuldade que nós mostramos o nosso verdadeiro caráter. Sabia? É diante da dificuldade plena, quando você está realmente no fundo do poço, e aí que você mostra quem é você na sua essência. Aí o teu caráter, ele vem realmente à tona. A gente não tem como disfarçar. No medo e desespero, nos precipitamos e tomamos as piores decisões. Se você não sabe o que fazer, se você está angustiado, se você está nervoso, se você... as piores decisões, elas virão a partir disso. E aí está o momento de você parar. Não fazer nada é a melhor ação, porque simplesmente você está parado, impede que você tome decisões precipitadas que depois você não venha se arrepender. E aí, diante desse quadro, quantas situações na nossa vida que você fala e pensa aí: poxa, Senhor, se eu tivesse pensado melhor, talvez eu tivesse feito aquilo, e agora como corrigir isso? E aí você clama, você pede a Deus por algo que você podia ter evitado diante daquela precipitação. E aí no versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenha medo do povo dessa terra, porque com o pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenha medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Isso porque eles falaram que deveriam confiar no Senhor. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará? Até quando não terá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? E após caminhar com Deus, perto de tomar posse, perto de você desfrutar daquilo que Deus te ofereceu, te prometeu, e aí você pode colocar tudo a perder. E quantos na caminhada com Deus acabam sofrendo isso? Passa um período tão intenso buscando o Senhor. Tem pessoas que de forma insegura precisam ouvir através de alguém que Deus vai estar sempre falando com elas. Outras têm a fé tão tremenda que elas confiam naquela promessa de Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir. A palavra dele não foi lançada em vão. E a gente precisa ter essa fé, porque senão a insegurança vai tomar conta da nossa própria vida e todos os dias eu preciso ouvir Deus falando através de alguém. E é necessário que a gente tenha comunhão com o Senhor para ouvir e ter intimidade com o próprio Deus. E aí, diante desse quadro, o tempo, eles estavam ali, perto de Canaã. Estavam prestes a entrar na terra prometida. O tempo era aquele momento. Mas aí a rebelião fez o quê? Com que algo que estava prestes para acontecer 40 anos à frente. O tempo é de Deus, mas nós temos participação direta em tudo aquilo que nós fizermos. Se agirmos de forma como o Josué colocou aqui, se o Senhor se agradar de nós, o tempo de Deus, de forma limpa, direta, acontecerá. Mas se você simplesmente fizer o que não agrada a Deus, você pode ter certeza que você pode estar retardando tudo aquilo que Deus tem como promessa na sua vida. E aí, diante desse quadro, a gente consegue observar aqui que quando a dúvida vier, lembre de tudo que o Senhor já fez na tua vida. Tem momentos que a gente tem altos e baixos, tem momentos que você acorda e não está bem, mas tenta trazer sempre coisas positivas que o Senhor já fez, para que você não deixe tua mente encher de pensamentos negativos, Então é importante limpar da tua mente, tudo que ouvimos de negativo. E aí, todavia quero trazer a lembrança tudo aquilo que me dá esperança, Então, a promessa de Deus estava mais à frente, mas mesmo assim o povo o rebelou.
agradou aquilo que estava por acontecer. É importante a gente ter a ideia de que, o que agrada a Deus? Todos nós sabemos. Então, se você está buscando o Senhor, se você está fazendo aquilo que o agrada, você está em direção àquilo que Deus tem como propósito para a tua vida. O melhor de Deus na sua vida virá. Amém? Amém. E aí no capítulo 16, a rebelião. Quem é Corá? Corá é um levita, alguém que tinha uma função de destaque do povo de Deus, mas ele não estava satisfeito, ele queria mais. E aí no versículo 8 do capítulo 16, Moisés disse também a Corá: agora escutem, filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi? A tribo de Levi, toda a descendência de Levi, eles eram chamados de levitas, isto é, separados para trabalhar de forma exclusiva na obra de Deus. Eles não poderiam estar se ocupando de atividades extras ou seculares. E aí, as outras tribos trabalhavam e separavam algo para que eles pudessem estar de forma restrita no trabalho do Senhor. E aí, ele coloca no versículo 9: será que é para vocês que é pouca coisa o fato de Deus, de Israel, nos ter separado da congregação de Israel para nos fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor, estarem diante da congregação para ministrar? Então, os levitas, eles tinham sido separados para trabalhar de forma exclusiva no templo do Senhor. E aí, versículo 10: ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você, e agora vocês buscam também o sacerdócio. Então, Corá, ele já tinha uma posição importante. E aí, mas ele queria também o poder do sacerdócio. E aí, junto com ele, Datã, Abirão e mais 250 homens colocaram tudo a perder. E é importante que a gente pode observar aqui nesse texto que precisamos ser prudentes para não desejar qualidades que Deus deu aos outros. Se Deus deu uma função, um talento ou um dom para um, amém. Se Ele deu uma função, um dom, um talento para Ida, amém. Assim como uma Rússia, Semiramis, uma Deise, cada um de nós, Deus faz algo que Ele concede para a glorificação da própria igreja dele. E a gente, às vezes, tem ciúme, tem inveja, porque o outro se destaca nisso, o outro se destaca naquilo. Então a gente, às vezes, fica até com receio para falar, Então, porque aquele ali é professor de teologia, aquela ali é profetisa, aquele ali é pastor, aquela é missionária. Gente, cada um, quem tem que se destacar é o Senhor. Ele que é a estrela da companhia. Nós não passamos de servos, apenas servos. Então, o dom, o talento que Deus concedeu a cada um, que a gente possa fazer com excelência, mas para a glorificação do reino de Deus, e não pensando em cada um de nós. Porque se nós começarmos a olhar que precisamos ter destaque, estamos com a concepção totalmente errada do que é reino de Deus. Concentre-se no propósito de Deus para você. E aí existe uma linha tênue entre objetivo e ganância. O descontentamento que se tem, ao invés de ganhar mais, pode te levar a perder tudo. E aí, Corá, ele tinha uma função de destaque porque ele era um levita, mas ele queria ainda mais. E aí, diante disso, o que ele acaba conseguindo? Ele acaba colocando tudo a perder. Porque vocês devem se recordar que Datã, Abirão, e Corá, todos eles, mais de 250 homens, foram eliminados da face da terra, a terra se abriu e acabou os levando. Então, é importante a gente ser o quê? Grato pelo aquilo que Deus te concedeu, e a gente venha agir de forma consciente diante dessas situações. E no capítulo 21, nós vamos falar sobre a serpente de bronze. Versículo 4 ou 9.
Então os israelitas partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom, mas o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês não tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Olha, gente, às vezes quando os alunos me perguntam, falam assim, mas o Deus no Antigo Testamento tinha uma mão pesada. Eu falo assim, gente, se a gente parar para ler cada capítulo da Bíblia, a gente vai ficar impressionado, porque você viu, a Pérsia abriu, Deus havia destruído o Egito com a mão poderosa, abriu o Mar Vermelho, fez coisas tremendas, o povo ainda tem coragem de reclamar, de murmurar contra Deus. Assim, eu não tenho toda essa coragem, sinceramente, não teria de forma alguma, né? Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Olha ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. E aí Deus usou essas cobras para punir a incredulidade, reclamações e murmurações do povo, né? A serpente de bronze, ela curava alguém? Não. Foi um objeto que próprios israelitas fizeram por ordem de Deus. E apenas a obediência e fé em Deus traria uma cura. Então, uma vez que você fosse picado por essa serpente, você deveria se apresentar a essa serpente de bronze, e uma vez que você acreditasse em Deus, você seria curado. Só uma história para que vocês, muitos não saibam. Essa serpente depois ela foi guardada, não porque Deus tinha determinado isso. E aí, eles passaram ao longo do Antigo Testamento idolatrando essa serpente de bronze. E ela só foi destruída muitos anos depois pelo rei Ezequias. Inclusive essa serpente de bronze, ela tem um nome: Deus Anelistã. E aí, quando o rei Ezequias tomou posse do reino, ele simplesmente mandou destruir. E como nós somos idólatras, né? Nós condicionamos a uma pessoa, a um objeto, e aí nós acabamos trazendo, levando a glória para aquilo que Deus não está. E Deus quer sempre sobressair na tua vida, mas a gente acaba transferindo isso para outras pessoas. Tem pessoas que às vezes precisam, né, da manifestação de alguém. Olha, alguém vai estar ali para a presença de Deus estar lá. Nossa, imagina como Deus deve se sentir. Meu Deus, eu preciso de alguém, não para que eu venha me manifestar no local, não. A presença de Deus, ela acontece exatamente por você crer que Ele está, né, se recebendo a tua adoração, o teu culto. E aí, independente da situação, o nosso olhar precisa estar sempre em Cristo, porque nós não precisamos tirar o nosso foco de outras coisas. E aí essa serpente de bronze, ela está vinculada claramente que o nosso olhar deve estar fixo em Deus, em tudo aquilo que Ele tem como promessa. E a gente não pode se descuidar disso, né? No capítulo 22, para a gente encerrar, capítulo 22, versículo 20 ao 23. De noite, o Senhor veio a Balaão e lhe disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. Versículo 23. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada na mão. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espantou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho.
Algo que parece ser estranho é porque Deus dá permissão a Balaão, que é um profeta pagão, tanto ele abençoado como amaldiçoado. Mesmo assim, durante a noite, Deus dá ordem para que ele fosse com os mensageiros de Balaque. Mas, quando chega de manhã, Deus levanta uma jumenta, um anjo, uma espada, e a jumenta consegue enxergar e Balaão não. Mas aí parece algo contraditório. Deus autorizou a noite, e quando chegou de manhã, ele coloca um anjo, uma espada, não permitindo, e aí vem algo que era totalmente um mistério de Deus. Por quê? Porque Balaão, ele, no primeiro momento, ele ia seguir as orientações de Deus, mas quando chega amanhã, o pensamento dele é ganância. Bem, eu vou e vou tentar tirar proveito disso. E aí, como Deus sabe, Deus precisa de alguém falar? Ele precisa ouvir? Não, porque Deus sonda os nossos corações. E aí, o próprio Deus pôde sondar Balaão e perceber qual era a intenção dele. Era a ganância, né? E aí, qual é a lição que a gente tem para isso? A Marlúcia, ela pode falar para mim, mas pode estar sentindo diferente. A Ida também, a Semira também, o Alcir também, a Grace também. Mas ninguém consegue ser ator de forma tremenda e vir enganar a Deus. Por isso que palavras lisonjeiras, palavras bonitas, coisas que não vêm do coração, que podem ser artimanhas humanas, mas simplesmente com Deus nada disso fica oculto. Por isso que a tua confiança tem que estar sempre no Senhor. Quando algo vier, quando vier umas promessas, quando vier promessas do homem, quando sonhos foram prometidos, você deve confiar no Senhor, porque ninguém consegue enganá-lo. O único ser que consegue sondar cada um de nós é o Senhor. Nenhum outro ser consegue fazer isso. Satanás não consegue fazer isso, anjos não conseguem fazer isso, ninguém consegue fazer isso. Por isso que o Senhor vasculha, ele sonda, ele vai no íntimo de cada um de nós, nada fica encoberto no Senhor. Por isso que todo o teu caminho você deve acreditar no Senhor, porque Ele sabe o que é melhor, Ele sabe as armadilhas que estão adiante, Ele sabe os planos do homem mau, Ele sabe de tudo. Por isso que nós precisamos ter humildade e, acima de tudo, colocar no Senhor a tua confiança, a tua direção. Porque se a gente, cada um de nós, confiar nas nossas próprias capacidades, nossa inteligência, nossas habilidades, coitados de nós, porque a gente sabe que tem situações que estão muito além do que a gente possa entender. Eu espero que vocês tenham gostado desse livro de Números. Eu peguei apenas alguns tópicos principais do livro, mas é importante a gente lembrar que, perto de chegar na Terra Prometida, o relatório de viagem do Monte Sinai ao Rio Jordão, que poderia ter sido feito em pouco tempo, levou 40 anos. Não deixe que a promessa de Deus para aquilo que você tem na tua vida fique um período que você perca tempo, mas que você venha a se concentrar nas promessas de Deus, se colocando no centro da vontade dele, para que o melhor que ele tem para a tua vida seja colocado no menor tempo possível daquilo que Deus considera importante e você ser tratado, trabalhado, para que você venha desfrutar do melhor de Deus para a tua vida, que é a promessa dele. Amém? Vamos orar?